Foi. Então, na nossa reunião quinzenal, a gente vai falar sobre um tema muito forte. Daqui a pouquinho ela volta que caiu o sinal. E a gente já começou a falar, deixa a Cris voltar, que foi ela que me perguntou sobre o melhor público. Eu vou só dar uma pinceladinha nisso, porque isso gera muitas crenças e muitas mentoras. Ela está entrando. Quando a gente fala de público, quando a gente fala de melhor público, para quem eu vou falar, isso é uma crença que gera para muitas pessoas. Esse não é o nosso assunto de hoje, mas eu vou dar continuidade no que eu e a Cris estávamos falando. Geralmente, o teu melhor público são mulheres, são pessoas com a tua história há 5 a 10 anos atrás, que não têm a consciência que você tem hoje. Então, geralmente, são essas pessoas que vêm. É para me mostrar onde eu preciso curar? Não, é para mostrar o que elas não precisam passar que você já passou. É para ensinar elas a dar saltos, a não sofrer o que você já sofreu. A Cami teve uma história maravilhosa agora, dolorosa, mas maravilhosa com o filho, que outras mulheres podem vir buscar ela para ter essa ajuda com o filho. A Cris passou por câncer do útero e agora está se conectando com outras mulheres. E a Cris disse, mas será que elas vão ter que passar por isso para eu poder ajudar? Não tem nada a ver com você. Aí, esse colocar num lugar, é ver elas em um lugar de coitadas, de pequenas, e não é. Olha que possibilidade grandiosa de você ajudar outras pessoas nisso. Que nem eu citei o exemplo da Amanda do grupo. Ela é psicóloga, ela não é mãe, mas ela ajuda as mães a lidarem com o sono dos filhos, a qualidade do sono das crianças. Por quê? Foi o desafio que ela enfrentou na infância dela com o irmão dela que não dormia. Eu, no meu profissional, quando eu não tinha estratégia, meu Deus, era tiroteio para todos os lados. Era quando eu tive burnout de novo. Que meu maior motivo de ter feito transição de carreira foram os meus filhos. E quando eu me vi sem estratégia, tirando para todos os lados, tendo burnout de novo, sem tempo para os meus filhos, aí eu vi que não estava funcionando também. Então, a gente já está começando a nossa reunião quinzenal, olhando para o melhor público, porque é sobre a nossa história, sobre a história de cada uma. Como que você pode ajudar outra pessoa a dar passos largos a partir da sabedoria e do conhecimento que você tem? Esse é o principal pilar. Ai, Lígia, deu vontade de chimarrão. Devia ter feito um para mim. Então, hoje é a primeira reunião da Lígia, da Cris também. Da Cris também, né, Cris? Muito bem-vindas. Verdade. Várias outras disseram que estão realizando o MD nesse momento, que estão em atendimento e ok, depois elas assistem, cada uma no seu momento. E hoje, a nossa chamada não vai ser nem tanto sobre estratégia. Eu senti muito forte a gente fazer a nossa chamada quinzenal, abrindo esse segundo semestre, pós-férias de filhos, com uma chamada extremamente importante de alinhamento. E envolve... Quem aí chuta o que significa essa carta? Envolve o que essa carta? Tem que abrir o microfone. Respeitar o seu próprio tempo, Sim. sentir o movimento. Talvez pensar em cada passo que dá. O que mais? Abre o microfone aí, Cris. Você já sabe. Eu já sei que eu fui a primeira a entrar, estava ali de boa. Gente, é muito maravilhoso a sincronicidade de tudo. Não, no dia que eu fui fazer o Boas-Vindas da Lígia, me veio muito forte de incluir um diamante. E a Lígia não é mentora de mulheres diamantes. Então, a gente vai trazendo informações assim que é muito gostoso ver o quanto que a gente tem sincronicidade nas coisas e o quanto não é usado isso para materialização. E esse é o meu chamado aqui hoje. Esse é o meu chamado para todas hoje. Para a gente estabelecer uma ordem de materialização, de alinhamento,
que é o nosso principal objetivo. Cada uma aqui tem os seus perrengues, cada uma aqui tem as suas particularidades. Nós estamos em período de férias, então quem convive com essa realidade sabe do perrengue também que é. Eu estou nesse momento sozinha em casa com as crianças e elas estão lá brincando, trouxe amigos para eles, estão lá fazendo folia na casa, botando tudo para baixo e tudo certo. O que eu quero trazer aqui para vocês, os desafios do dia a dia, eles vão aparecer para todo mundo. Todo mundo. E não é esse o motivo que vai te fazer desistir daquilo que vai acontecer, porque é exatamente aqui, e por isso que veio essa carta 2 vezes hoje, não foi só uma, foram 2. Quando eu amanheci, eu abri essa carta e agora, antes de começar a abrir de novo. Porque sobre velocidade não é sobre sucesso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é tão maravilhoso falar desse tema, porque ele fala exatamente do nosso poder feminino de perceber os nossos sentimentos, de acolher o que acontece com a gente, de nos acolher, e é quando o yin e yang está equilibrado que significa o quê? Dar longevidade, consistência. Então eu vou começar aqui trazendo para vocês. O nosso bate-papo é sobre como atingir o nosso objetivo, o objetivo individual de cada uma, como atingir o objetivo para você chegar lá. Como transformar os teus pensamentos na materialização? Quais são as leis de sustentação que são fundamentais? E outro pilar, por que a gente erra tanto? Por que a gente se deixa enganar tanto? Por que a gente não chega no resultado que a gente deseja? É exatamente por esse movimento aqui, ó. A tartaruga, ela anda tanto em quais terrenos? Pode ficar com os microfones abertos, aí vocês vão conversando comigo. Na areia, no mar. Exatamente. A tartaruga, ela anda tanto na terra quanto na água. E em qual movimento ela é mais lenta e mais rápida? Em qual terreno? Na terra e na areia ela é mais lenta. Na água ela é mais fluida, mais. E por que ela é mais lenta na terra? Porque a água acho que ajuda a conduzir, não sei. E ali na terra ela precisa fazer mais esforço, mais depende dela, não sei. Porque na terra também, além disso, a água, ela é um fluido que permite ela utilizar as próprias ferramentas para ir, para ganhar velocidade, e na terra ela sente o próprio peso. O peso do quê? O que que é esse casco? A casa dela. E quando Proteção nós... dela. E qual que é a sensação que essa tartaruga tem na terra? Que ela está fazendo o que com esse casco? Tá carregando nas costas, tá levando tudo sozinha. É. Esse é o pilar que eu quero chegar com vocês. Quando a gente não está em contato com a nossa natureza fluida, a gente tem essa sensação de que está carregando o mundo nas costas. Quando a gente só está no ego, quando a gente só está na matéria, quando nós estamos somente olhando para aquilo que nós estamos carregando, concentrando no que nós estamos carregando, nós não estamos onde? Fluindo Onde no nosso podemos mundo. fluir, onde nós podemos nos nutrir, onde nós temos movimentos livres.
E nós somos parte da natureza. E a gente esquece que nós temos esses dois pilares, a terra e a água, o sol e o dia. Então, quando a gente honra e a gente precisa lembrar diariamente dos nossos movimentos de liberdade, é quando a gente entra em contato com a nossa própria natureza, é quando a gente lembra das nossas próprias emoções, daquilo que a gente precisa nutrir, porque nunca nós podemos esquecer que nós somos almas, espírito, habitando num corpo humano. E a gente esquece que para a gente poder cuidar da nossa vibração, da nossa vibração para poder ter uma ação, vibração para poder ter uma ação é exatamente no campo onde eu estou conectada com as minhas emoções. E eu vou entregar aqui para vocês quais são os princípios para vocês nunca mais esquecerem disso. Ou relembrar a cada período, porque precisa lembrar e relembrar, lembrar e relembrar, porque a nossa mente, ela muito facilmente ela nos remeta para a bolha familiar. E o que é bolha familiar? As emoções que geram luta e fuga. As emoções de escassez gerada pelos nossos pais e pelos nossos familiares. Então, quando a gente não faz o alinhamento, quando a gente não se nutre, a gente volta, e é por isso que a gente erra tanto, porque a gente fica quebrando a cabeça. Quando a gente não entra, não gera resultados, é porque a gente entra na postura de tartaruga. A gente se esconde no nosso casco, na nossa armação, para nos proteger das mentiras que a nossa própria mente cria, sobre os perigos que a gente pode carregar, correr. Faz sentido? Faz. Uhum. Contem aqui no dia a dia de vocês, durante essa semana, no que vocês perceberam que vocês se encrostaram, que vocês se sentiram que estavam com esse casco nas costas. Oi, Denise, tudo bem? Eu percebi que eu tava com esse casco, como eu comentei com a Rafaela anteriormente, né, antes de entrar para a mentoria, é por eu estar auxiliando meu esposo e meu cunhado na empresa, que também faço parte, estava sentindo que eu tinha a obrigação de cuidar primeiro da empresa deles e depois do meu negócio. Então, o que que eu estava percebendo? Eu cuido primeiro da casa, dos filhos, depois para a floresta e depois, quando sobrar tempo, aí para mim e para o meu negócio. E aí estava ficando muito realmente a tartaruga mesmo, assim, o casco, né? Isso mesmo. De carregar o mundo nas costas, né? Então, agora, amanhã vai fazer um mês, né? Que aconteceu tudo aquilo lá. E eu me fechei, assim, na situação, né? Não sei se as gurias sabem, passei uma situação com meu filho, de saúde e tal, e me envolvi totalmente ali, assim. Uma que não tinha, eu não tinha condição nenhuma de fazer nenhum movimento para fora. Claro, os primeiros dias e tal. E aí eu percebi, assim, essa semana que eu preciso voltar, né? Preciso voltar para minha vida, me olhar, mas ao mesmo tempo que eu sinto, assim, que tudo isso aconteceu por algum motivo, eu tava fechadinha ali, sabe? E agora parece que eu sei o movimento que eu tenho que fazer, mas tá pesado, sabe? Tá difícil sair daqui. Tipo, sair de ficar em cima do filho o tempo todo, assim. E, mas, enfim, é um movimento. Isso que a Lígia falou, de administrar, né, cuidar de casa, de filho, de empresa. Então, eu também tenho uma empresa com meu marido, né? E por muitos momentos fiquei lá e saí, voltei, né? E, e aí, numa conversa que a gente teve, porque a gente está com outros projetos também, que envolve a loja, envolve eu, envolve coisas novas que a gente nem sabe ainda, Rafa. Ainda nem deu tempo de contar. Mas, enfim, que aí conversamos, né? E a questão era isso, o que estava pesado para mim antes lá.
né? O que era desconfortável. E aí a gente definiu algumas coisas. Não, então a minha responsabilidade é isso, a tua é isso, a do fulano é isso. Porque antes acabava que tudo a Camila resolvia. Ah, porque tava lá, ah, porque não sei o quê. E era isso, era casa para Camila, era filho para Camila, era tudo que aparecia ali na loja, porque era uma coisinha aqui, outra ali, né? E aí as minhas coisas acabavam ficando por último. E eu sempre falava as minhas coisas. Então, assim, a minha empresa, né? Porque é isso, é aquela coisa, se faltar um funcionário lá, eu não vou poder fechar minha empresa para ficar lá. Então, como que a gente administra isso? E visão de empresa mesmo, né, de negócio, porque se tu pegar grandes empresários, eles têm vários negócios e administram isso tudo. Então, assim, não que, né, nossa, que sou uma grande empresária de múltiplas empresas, mas essa visão, assim, né, de Tem que a gente vai multifunções da mesma maneira. é, Sobre que a isso, gente vai delegando e que todos são importantes, né? Então, o que tá me trazendo, assim, é muito da flexibilidade, que é aquilo, por mais que a gente saiba que a gente tem flexibilidade de horário, de tempo, Camila, me cobrava muito, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, que tal hora eu tenho que fazer isso. E tipo assim, não, tá, eu tenho isso para fazer. A rotina é essa, a organização é essa. Mas não deu? Ótimo, beleza, muda, entendeu? Mas eu estou me trabalhando para ficar mais leve, porque senão era tipo assim, eu tinha que fazer. E coisas simples, eu tô percebendo, sabe? Coisas simples sabe? Hoje as crianças estão aqui, estão fervendo, então vamos tomar um sorvete, vamos, tomar um sorvete não dá mais, né? Mas tipo, vamos na praça, vamos, sabe? Coisas que eu pensei, cara, quanto tempo eu não fazia isso? Porque eu tinha na minha cabeça, eu tinha que estar trabalhando naquele horário, mas na noite passada eu trabalhei até 11 horas da noite, né? é Porque eu tinha um isso? grupo. Então, assim, e não eram os outros, não são os outros, sempre fui eu, Não. É. né? É o Então, assim, chicotinho que está ali. é. Não é sobre E não fazer. Aqui eu nunca vou falar sobre não fazer. Esqueçam, não é sobre não fazer, é como que você pode ponderar. É sobre isso. Nesse exato momento, estou com 4 meninos aqui fora brincando. E até pouco tempo atrás, eu ia ficar me chicoteando, assim, meu Deus, eu preciso de alguém, porque vai que algum deles interfiram aqui, vai que alguma coisa aconteça, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. É sobre exatamente isso. Para entrar mais nesse assunto, eu vou compartilhar com vocês uma história, uma outra história. Vocês lembram da história da lebre e a tartaruga? Vocês Sim. conhecem? Não? Vou Não. compartilhar aqui. A lebre, ela vivia tirando sarro da tartaruga. Mas tu é uma estúpida! Olha como você é lenta! E eu sou ligeira, eu sou astuta, eu vou e volto, eu tenho muita facilidade. Olha aqui como eu tenho uma agilidade, porque eu sou magra, eu sou esbelta, eu não tenho mundo nas costas como você. E aí, um certo dia, a tartaruga, muito inteligente, ela disse: então, beleza. Você quer apostar uma corrida comigo? E a tartaruga, tu tá me tirando, né? A lebre só pode estar me tirando. Então, beleza. Lá se foram. Fizeram um roteiro e saíram a lebre e a tartaruga na corrida. E ela foi, a tartaruguinha, passo por passo, fazendo pouco a pouco e fazendo. E a lebre, já tinha dado 1001 voltas, já tinha tomado café lá na vizinha, já tinha ido visitar uma amiga, já tinha ido não sei o quê. E a lebre já estava até cansada de tanto correr, 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 correr. E a lebre quer saber, eu vou tirar uma soneca. Ai, porque eu estou exausta de tanto correr. E tirou uma soneca. E nessa soneca, você já deve imaginar o que aconteceu, né? O que aconteceu nessa soneca? A tartaruga passou na frente e, de repente, quando a lebre acordou, olhou ao redor e pensou: meu Deus, cadê a tartaruga? Ah, eu ganhei. Por que eu ganhei? Porque eu sou demais, eu sabia que eu sou demais, eu sou foda. Aí foi lá na faixa de entrada, de chegada, e estava a pesada tartaruga. E qual que é o aprendizado disso? Muitas vezes,
muitas vezes, não é sobre ser mais rápido. Não é sobre você fazer as coisas da forma mais rápida. Não é sobre você ser mais leve, ser mais bonita, ser mais, ser mais, ser mais. É sobre consistência. E é sobre esse o princípio de hoje, que foi por isso que apareceu a tartaruga, antes de eu ter montado toda essa estrutura. Então, gente, quem tem o quesinho de comparação, de comparar o que o outro faz, de se comparar porque eu não estou boa o suficiente, porque a fulana faz de um jeito, porque eu faço daquele outro, e porque ciclano, parou tudo. Que agora é o momento da gente alinhar. Não é sobre velocidade, é sobre consistência. Hoje eu estou aqui com vocês, hoje eu vou, depois daqui eu vou dar aula fechada às 20h30. Então hoje eu vou trabalhar até às 10, porque semana passada eu passei 5 dias só com as crianças, e é sobre isso que a Camila falou antes também, sobre dosar, sobre se permitir. Não vai faltar tetinha da mamãe para nenhum deles mesmo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, guarda o chicotinho, porque não precisa você ficar decidindo entre uma coisa e outra. Em ser a melhor mãe, em ser a melhor esposa, em ser a melhor mulher, em ser a mais perfeita, em ser... Pelo amor de Deus, isso acaba com vocês. E tem uma frase que eu gosto demais, que eu tenho usado muito, que é sobre perfeccionismo. As únicas pessoas que nunca cometem erros, as únicas pessoas que nunca cometem erros são aquelas que não... Não tentam nada. Exatamente. Então, quando eu falo para vocês, isso vocês vão ouvir com bastante frequência, que o processo é vivo, e a gente vai moldando porque a vida é assim, através da flexibilidade, através dos movimentos da vida, a gente vai percebendo onde eu cresço, onde eu paro de crescer e o que eu preciso para continuar crescendo. E em muitos dos caminhos a gente vai precisar lapidar e deixar de persistir, de bater a cabeça numa coisa que não serve mais. Então, o que acontece? A mentoria de acompanhamento, ela é exatamente para isso. Onde, Rafa, que não está funcionando? Onde que agora eu preciso fazer diferente? Onde que agora não estava dando certo, que agora eu preciso mudar? Então, esse é o objetivo. Senão não ia ter acompanhamento, senão ia ser uma carrada de aula gravada e vocês iam se virar. Como o processo é vivo, vai ser necessárias mudanças. Por isso que hoje eu nem resolvi falar de estratégia. Eu não senti nem força em falar em ferramentas. A gente precisa se nutrir e, o que mais? Organizar o ponto de partida. A gente está iniciando um novo semestre. Eu digo iniciar porque realmente agora que vai ser o ponto de partida mesmo, né? Sobre consistência. Então, qual que é o principal objetivo? A partir de hoje, está lançado o desafio da materialização, com todas vocês. O desafio da materialização. Eu não é para ser competitiva, não é para quem conseguir alcançar antes, mas é sobre desafio da consistência. Eu vou desafiar vocês e cada uma se desafie também a ser consistente. Por quê? Quem conhece Napoleão Hill? Napoleão Sim. Hill, Bob Proctor, quem mais? Esses estudiosos, tá? Eu gosto muito deles. A primeira vez que eu li O Segredo foi em 2004, 2005, a primeira vez. Então faz muito tempo já que eu estudo essa área, que eu amo essa área e realmente quando as coisas a gente precisa se realinhar. A gente precisa se conectar. É como as informações que vão chegando aqui,
para exatamente a gente ficar olhando para a nossa vibração. Qual que é a energia que eu estou emanando para poder transformar em ação? Hoje de manhã, para ter uma ideia, é muito engraçado isso. Alguns dias eu tenho dormido conturbado por conta da criançada, que um deles estava com a asma muito atacada. E hoje de manhã eu acordei esgotada, mas eu precisei acordar às 5 da manhã. E o que eu preciso fazer para o meu corpo ter energia? Para que hoje eu sustente o dia até às 10 da noite. E hoje eu levantei daqui só a 1 da tarde para almoçar e não levantei mais. Só para ir no banheiro e voltar. Então eu estou trabalhando há 8 horas sem levantar. Eu vejo a criançada, volto, faço uma coisa e volto. Mas o que eu preciso fazer para dar esses sprint, que são pontos de alavanca, para eu poder ter um resultado maior? Sprint é um período que eu preciso dar um impulsionamento para fazer as coisas acontecer. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente vai precisar dar essa alavanca, dar esses sprints, que são momentos onde você faz o quê? Eu preciso transformar em ação, eu preciso fazer acontecer para que as coisas realmente tragam resultado. E depois eu acolho o momento que eu estou cansada, depois eu acolho o momento que eu preciso me resguardar, mas precisa ter esse sprint. Senão não funciona. Então, em muitos momentos eu vou precisar ir para a água assim, que é lá que eu vou ter velocidade. Mas para poder ir para a água, primeiro eu preciso cuidar de quem? Das minhas emoções, da minha nutrição, daquilo que eu preciso. Eu fiz um banhão gigante de arruda com manjericão, que, meu Deus, fica uma dica para vocês. Banho de manjericão, e não é do pescoço para baixo, é tudo. Ferve água com manjericão e arruda. E essa mesma água com manjericão e arruda, faça um chá e toma. Gente, o manjericão e a arruda, eles são calmantes, são energizantes, eles são extraordinários. Então, utilizem das ferramentas da Mãe Natureza para vocês. Em vez de tomar café, utilize de ervas. Em alguns momentos vai ser mais funcional do que o café, porque o café ele ajuda a mudar o pH do corpo. Sabiam disso? Ele deixa o pH do corpo negativo. Então, você até pode ficar produtiva, mas você vai ficar produtiva e raivosa. Produtiva e nervosa. E aí não vai funcionar muito bem, não. Então, qual que é o meu desafio a partir de hoje? Para todas. Para a gente se desafiar. Pega papel e caneta. Todo mundo com papel e caneta. E escrevam. E esse vai ser o ponto de partida para vocês desejar de todo o coração, e eu vou estar do lado de vocês para a construção desse desejo. Qual que é o faturamento que vocês desejam até 30 dias, 60 dias? Qual que é o faturamento que vocês desejam chegar? É importante ser realista, não olhar para um lugar também tão absurdo, lembrando que é uma construção. Absurdo que eu quero dizer, não é impossível. Ah, Rafa, eu quero 100 mil para daqui 30 dias. Espera lá. O que que você está disposta a fazer para tornar isso realidade? Então, esse é o próximo passo. Agora, qual que é o faturamento que você deseja pelos próximos 30 a 60 dias? Escreva no papel. Escreveram? Esse é o primeiro ponto de partida, tá? E essa anotação que vocês vão fazer, depois eu vou dizer quais são os princípios, por quê? Lembrando que é uma vibração. A gente vai começar a cuidar da nossa vibração para poder ter a ação e gerar a energia que a gente precisa para transformar isso. Insegurança, medo de não conseguir, dúvida, isso aí é uma vibração positiva ou negativa? Ela vai gerar uma Negativo. vibração para ir ou de escassez? Escassez.
total, né? Então, a gente vai cuidar mentalmente disso todos os dias. Segundo, o que você está disposta a fazer para conquistar? O que você está disposta a fazer para conquistar? Para realmente fazer dar certo. É sobre não recuar. É sobre determinar que você está disposta a isso, mesmo apesar das adversidades que surgirão. E quem não fez o projeto ainda, que vai fazer essa semana, aqui também eu estou falando, para quem ainda não começou, não se desafiou a prospecção. Deixa eu mostrar um pouquinho como é que funciona aqui, relembrando passo a passo, tá? Que aí vocês já vão entender. Gente, quando a gente fala determinar o que eu estou disposta a fazer, nunca vou me esquecer uma cliente que ela disse: e o que que eu vou fazer com as minhas jantas, com as minhas amigas? Eu vou perder minhas amigas? Sim, gente, não é sobre não ter vida social. É sobre qual que é o ponto de equilíbrio também. Hoje eu tinha uma janta também para ir. Vai ter momentos que tu vai ter que abrir mão, não é verdade? Deixa eu lembrar aqui a estrutura. Aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Cada uma tem uma estrutura única, que começa aqui, que a gente começou aqui com um mix de produtos de cada uma, né? Cada uma pode depois, com o tempo, mudar isso conforme o tempo que precisa, o tempo que dispõe para manter consistência, né? Então, digamos aqui, ó, o que que eu preciso fazer? Quando se fala, beleza, eu estabeleci quais são os produtos que eu vou fazer. Qual é o produto de pequeno valor, de médio valor? Depois, cada uma de forma individual, a gente olha para isso, né? Beleza, estruturei o meu produto. E agora? Qual é a forma que eu vou captar? Vai ter texto de captação. Em alguns momentos pode usar áudio, lives semanais e também tráfego pago em alguns momentos, tá? Então, o que que eu estou disposta a fazer para chegar naquele valor? Vai ter momentos que você vai precisar fazer disso. E para cada uma de vocês existe uma métrica. Qual que é a métrica? Que é isso que a gente faz de maneira individual para chegar nesse resultado. A Camila, de repente, agora a gente precisa passar por um novo processo de atendimento, Cami, para identificar dentro da tua nova rotina, né? Antes de começar as aulas, depois de começar as aulas, depois disso aí a gente precisa mudar. Mas beleza, qual que é o esforço que eu preciso fazer para transformar em realidade? Qual que é quantos textos de captação por dia eu preciso enviar? Tem a parte de vendas, que é você fazer a apresentação e apresentar o formulário, que é onde você consegue captar com o cliente quais são os desejos dele, quais são as necessidades dele, e a partir dali fazer uma venda ativa. Hoje eu faço venda ativa para a grande maioria dos clientes. Assim, esse momento de bate-papo. Até para quem eu não fazia antes, hoje eu estou fazendo. Nem se for 15 minutinhos. Gente, a porcentagem de fechamento quando a gente tem esse tete a tete, ela triplica, triplica, porque isso ninguém faz. São raras as pessoas que fazem esse momento de olho no olho, de você se conectar com a pessoa, com a química da pessoa, com o jeito da pessoa. Então é fundamental ter esse momento de conexão. Vendas é sobre conexão. Então, quando eu pergunto para vocês o que você está disposta a fazer para conquistar, é porque você vai precisar se desafiar, sim, a fazer captação, prospecção, live semanal ou quinzenal, de acordo com a tua velocidade, de acordo com o teu biotipo. A gente vai organizar para você chegar no resultado que você deseja.
Ah, mas vão aparecer em muitos momentos escudos. Quais são os escudos? As proteções que eu utilizo para não fazer. E aí eu gero desculpas. Eu tenho uma É, cliente que ela disse, Rafa, cada vez que eu vejo a minha agenda cheia, meu cachorro começa a ficar doente. E eu cancelo a minha agenda inteira. Eu disse, sim, os animais fazem parte do sistema familiar. E eles vão adoecer para te mostrar onde você precisa curar. E é porque impressionante, gente. E esses animais, eles acabam gerando contas de prejuízos, um valor altíssimo, porque está simbolizando, está olhando para quem? Algum familiar que precisa ser reconhecido. Então, quando algo acontece de maneira muito repetitiva, é uma hora também de eu entregar, dar uma pausa e olhar para isso. Aí eu tenho que olhar, pera lá, mas eu estou cancelando tudo por qualquer besteira que acontece? Ou realmente é um fato sério que me tira a atenção, me tira a energia? Então, cada uma tem particularidades diferentes. Rafa, Pode falar. é, tudo, né, tudo isso faz todo sentido, né? E para mim, a captação que mais funcionou foi as lives, estar presente, principalmente ali nos stories, enfim. E aí ali eu convidava as pessoas e chamava e conversava, tinha essas conversas, dava atenção e às vezes nem era em vídeo, assim, era só no WhatsApp mesmo, conversando. Isso assim realmente para mim foi o que mais teve retorno, né? E as mensagens para contatos que eu já tinha ou que estava em grupo e tal. E aí tava naquele ritmo, né? Tava tudo fluindo. Só que o que que eu percebi, né? Agora, quando tá assentando as coisas, que eu estava de novo, tipo, tipo, eu não tava no meu ritmo. Eu tava, não, tem que fazer lá e vamos fazer, tem que fazer, tipo, entendeu? E eu não tava mais no meu ritmo. Então, assim, eu tava me sobrecarregando de novo. Sim. Aí e eu percebo isso, já aconteceu isso outras vezes, né? Aí agora aconteceu aquela situação ali, eu fui lá embaixo. Então, assim, agora o que eu tô fazendo assim peraí, deixa eu cuidar de mim para me restabelecer, para me conseguir mostrar a cara de novo. Porque eu nem isso eu não tô conseguindo, né? Então, assim, é voltar lá, tipo, em mim, dentro, no começo, para daí voltar e ver assim, tá, peraí, tava demais, né? Então, se tava demais, qual que é o que eu consigo fazer com mais frequência e sempre e continuar assim, tipo, dei aquele pico, parei, dei aquele pico, parei, né? Então, assim, tudo isso só para, né, para complementar aí até para as gurias, né, que tudo isso que você está falando é o que eu vivi muitas vezes e de novo eu estou vivendo, né? Então, assim, de novo eu, né, tanto que os resultados que eu tive eu nunca tinha tido antes, né? É fato. Mas é que não adianta ter um mês assim e ficar dois, três patinando, né? Então, me mostrou para quê? Para de novo olhar, Camila, calma. Olha, né? Isso aí, olha para o teu ritmo. Olha para o teu ritmo. Agora você sabe como que faz, como que estrutura, né? Porque se pegar do começo da mentoria o que eu tinha de produto para entregar, de ferramentas, meu, não tem comparar, não existe comparar, sabe? É uma evolução muito grande. Então, eu digo assim, eu saí de um extremo e fui para o outro, né? E, então, assim, eu já sei aqui é aqui, o que é aqui. Então, agora deixa eu achar aqui qual que é o meu lugar diante da minha realidade nesse momento e do que faz sentido para mim nesse momento também, né? É o que você está falando agora. A Camila é um case de sucesso, porque a Camila ela entrou na mentoria com 0 clientes, ela estava estagnada, estava parada, porque ela estava só olhando para a empresa do marido. E foi um período que foi necessário, até o momento que não suporto mais, porque estava nessa função aqui, ó, de carregar o mundo nas costas. E quando a gente não para olhar para a estrutura, para como que é fluido, para como que você tem velocidade de uma forma diferente, você volta para esse lugar aqui. Eu também já fiz isso muitas vezes. Eu também fui a louca dos lançamentos. Eu também já fui aquela que fazia live de carrada, fazia um monte de stories sem intenção.
Então, quando que esse é o objetivo, estruturar e dar corpo, aí a gente começa a entender o nosso meio para ter uma velocidade que vai trazer resultado. E como é forte, né? Porque assim, eu não comecei a me trabalhar ontem, faz muito tempo, né? Então, não é uma coisa, eu descobri isso hoje. Não. E já repetiu isso várias vezes na minha vida, né? E essa semana, quando nós estávamos conversando aí sobre algumas mudanças, e ele falou, não, então eu vou fazer isso, 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 tu fica com isso, isso. E eu, tipo assim, eu falei, tá, mas só isso? Eu vou fazer o quê, então? Tipo assim, eu falei assim, será que precisa mesmo eu lá? Só para fazer tudo assim. Como assim, Camila? Assim a gente se divide, tu consegue fazer os teus atendimentos, consegue fazer as outras coisas que tu quer, mas, né, você consegue gerenciar essa parte. Como não precisa? E na minha cabeça, tipo assim, mas só isso? Então, assim, o meu inconsciente também, bem tudo de novo para mim, Olha, o receber, né? né? Mesmo conversando para ajustar isso. E depois eu fiquei pensando, lógico, né? Eu não preciso me sobrecarregar de atividades, é, de fazer algumas coisas assim, né? Eu posso direcionar, orientar, gerenciar, enfim. Mas eu não preciso fazer tudo, que era o que eu fazia antes, né? Então, Exatamente. Existe a matemática para isso também. O quanto que eu preciso fazer, sabendo que existe uma taxa de conversão para poder chegar nesse resultado. Então, essa parte que torna claro, que é o quanto de esforço eu preciso fazer, essa é a parte do direcionamento. Essa é a parte do masculino, quando a gente fala, né? Da clareza. Esse é o movimento que é importante a gente olhar para poder dar corpo e estrutura, para saber o quanto de energia eu vou precisar. Então, isso que é bacana. E é isso que faz com que terapeutas, profissionais, saiam da baixa da média. Porque qual que é abaixo da média hoje? A média hoje, terapeuta é ter um salário de 2, 3 mil. Vocês conseguem se imaginar sobrevivendo com 2, 3 mil? Aliás, eu falei a palavra, né? Sobrevivendo. Vai sobreviver. Sobrevive. Mal paga o mercado e as coisas básicas. Então, o nosso objetivo aqui é de pelo menos 10 mil e é super tranquilo. De verdade, eu não estou falando nada de sobrenatural. De verdade mesmo. É só um realinhamento daquilo que a gente vai fazer, do que cada uma tem de melhor, para não ficar com o casco duro. e outra coisa que outro dia também eu ouvi e fez sentido, né? Que além, a gente estuda técnica, a gente estuda marketing, a gente estuda um monte de coisa, né? Mas quando a gente está bem aqui, isso também não é novidade, né? Quando a gente está bem aqui, a gente atrai também, né? A gente atrai os clientes, porque na verdade transborda, né? E, e é bem isso. Antes, eu tava assim, por mais que não era sempre né, um mar de rosas, mas as pessoas me chamavam, tinha aquela interação, acontecia. E agora parece que assim, né? Mas claro, eu também não estou disponível para isso, É né? isso. Agora que eu tô, É né? sobre Então isso. assim, Se está é, baixando o movimento, eu estou me fazendo presente, é, né? Então, é exatamente isso. Eu estou me permitindo o serviço, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Aí a gente volta exatamente naquela palavra, no ponto de partida, né? Qual que é o ponto de partida? Eu estou fazendo o que tem que ser feito, mesmo após as quedas, mesmo após quando eu preciso recuar, né? Então, assim, esse é o objetivo. No momento que a gente toma a decisão, no momento que a gente toma a decisão, o que eu preciso fazer, o que eu estou disposta a fazer para chegar no meu objetivo. E o que eu estou passando aqui para vocês é um passo a passo, tá? Que vocês vão ler todos os dias a partir de hoje para exatamente criar essa energia que vocês precisam de ação, de gerar a energia que vocês precisam de ação. A partir do teu desejo, a partir das mudanças conscientes que você vai fazer a partir de hoje, que você já está fazendo,
Preste atenção. Esse é o exato momento em que você decide sair da tua bolha. Ser diferente do que os teus pais, fazer algo fora da curva. E quando a gente faz algo fora da curva, quando a gente faz algo fora da bolha, mulheres rainhas, muitas guerras internas se iniciam. Até uma delas acabou de me mandar mensagem antes de começar que não vai poder participar por conta de algo familiar que está acontecendo. Então, é normal mesmo. Quando a gente sai da bolha, guerras internas começam. Então, por isso que é fundamental. Oi, Gabi, tudo bom? Esse passo a passo, que é isso que vai trazer consistência para vocês. Romper essa bolha é necessário para o alinhamento, gente. Então, qual que é o primeiro passo? Escrever. E tenha em mãos esse caderno, tenha em mãos essa folha, que eu vou passar para vocês bem descritivo depois lá no grupo, para vocês colocarem e lerem e materializarem, visualizarem todos os dias isso. Porque vocês estão passando e vão passar por muitos momentos de ruptura, de sair da bolha. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar, quanto que eu desejo? O segundo pilar, o que eu estou disposta a fazer para conquistar? Que aí vem o plano de ação. Lembrando que pessoas que nunca cometem erros são aquelas que nem tentam. Dá errado é porque não foi feito. Se dá errado é pelas decisões que não foram tomadas, pelas ações que não foram realizadas. Aí a gente vai estabelecer a data, colocar a data, até qual dia que eu desejo esse valor? Até qual dia que isso vai se materializar? E eu vou escrever para vocês bem certinho para ter escrito, para ter declarado. E durante todo esse tempo, durante esses 30 dias ou até 60 dias, até encerrar o período que vocês vão materializar, qual que é a parte fundamental de auto-hipnose? A parte fundamental de recriação de padrões negativos familiares. É ler. Ler essa declaração, se alinhar com a sua vibração, com a vibração da sua ação, visualizar, e a gente vai utilizar sim. Lembra o que a gente está falando desde o início, depois a Gabi assiste a parte inicial? Não existe coincidência. São as informações que a gente recebe de velocidade para materializar aquilo que a gente deseja. Então, vamos aprender a utilizar essa ferramenta que a gente tem, que há tanto tempo já é utilizada. Então, através da leitura da declaração, todos os dias, você faz uma ao se deitar e a outra ao acordar, aí você vai visualizar, você vai acreditar naquilo, você vai trazer a sensação, você vai alinhar com a sua vibração, independentemente do teu objetivo, e seguir ao pé da letra o que tem que ser feito. E trazendo a sensação da satisfação, de que você vai receber de fontes infinitas isso. O que você deseja vai se realizar. Gente, a fé é a virada de chave da reprogramação. É a virada de chave para materialização. A fé é o que traz a vibração da tua ação. É só vocês perceber quando não deu certo alguma coisa na vida de vocês, se não foi por conta da fé. De duvidar. Mesmo que inconsciente. Por não realizar, tem um ganho secundário. Por não fazer, existe um ganho secundário. E é exatamente isso que a gente vai virar. E eu vou passar para vocês bem certinho como é que vai ser. Até o dia X do mês tal, daqui 30 dias, 60 dias, você vai incluir, eu terei posse, o valor de tanto, vinda de fontes diversas,
Essas fontes diversas vão ser os produtos que a gente vai criar. Aí você pode colocar até outros, se você tiver, outra empresa, enfim. Serão recebidas em várias quantidades durante esse período. Em troca desse dinheiro, aí vem o equilíbrio do dar e receber. O que você vai fazer? Como que você vai entregar o teu potencial máximo? Aí aqui você vai citar quais são os esforços que você vai fazer para fazer acontecer. Eu sei que eu tenho tudo que eu preciso para ter consistência de forma contínua, para fazer o que eu tenho que fazer. Eu prometo e eu declaro realizar a ação. E os meus pensamentos vão reproduzir a ação externa e gradualmente se transformará em realidade. Grata, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. O que vocês sentem quando eu trago isso? Eu fico, dá uma empolgação, vem uma coisa boa, sabe? Essa é a parte do alinhamento que de tempos em tempos eu vou trazendo de formas diferentes, mas sempre dessa forma onde a gente alinha os nossos pensamentos com as nossas ações, para alinhar a vibração da nossa ação. É através da vibração que é possível a gente partir para ação e trazer toda a energia que a gente precisa, mesmo às adversidades do dia a dia, mesmo aos perrengues que acontecem. Então, eu vou passar para vocês lá no grupo e lá no QIFI eu já vou baixar essa aula também para quem quiser assistir ela novamente. O motivo da nossa aula aqui hoje foi exatamente alinhar a velocidade, vocês parar de ficar se punindo, se culpando quando aparecem as coisas. Não é sobre não fazer, é como sobre como fazer de maneira adulta, com consistência. Nunca foi sobre desistir. Nunca foi sobre desistir. Não sei para vocês, mas para mim não. Ou sim? Não, desistir não. Vocês se imaginam ser aquela mulher de 5 a 10 anos atrás? Gente, foguete não tem ré. Foguete não tem ré. E é esse o nosso movimento de hoje aqui. Não vai ser sobre estratégia, não vai. É exatamente hoje. Essa é a nossa chama. E eu vou tirar a carta de fechamento aqui. Fechem os olhos, trazem a atenção para o coração de vocês. Para eu tirar a carta de fechamento da alma do grupo hoje, dessas rainhas. Meu Deus, não acredito. Essas cartas têm imã, não tem explicação. Essa carta eu tirei ontem. E ela traz uma mensagem muito linda, que é o Peru. O Peru, ele fala sobre doação. Ninguém se torna vencedora enquanto todos os membros da tribo não estiverem em equilíbrio. E eu me emociono agora, porque o que é a força da manada que a gente tanto fala? Não existe a mulher estar bem se o resto da casa não está. Não existe. Vocês estão entendendo que não existe coerência e congruência se a gente não presta atenção na nossa velocidade?
Então, quando a gente fala em transcender, em crescimento constante, esse é o primeiro lugar. É a gente tá nesse estado de vibração. E a gente tá nesse estado de generosidade. É o equilíbrio de dar e receber. Porque a gente está trabalhando e a gente está entregando a nossa verdade. E só vão se aliar a vocês quem estiver trabalhando junto na verdade também. Quem estiver coerente na vibração de vocês. É nesse lugar que a prosperidade e a abundância acontece. É nesse lugar que você vai preencher o teu coração de satisfação, de amor, de alegria. E é só nesse lugar que você vai ter força para compartilhar com todos os outros a tua felicidade e o teu melhor. Tamo junto? Sim. Rainhas, então eu vou passar para vocês essa declaração, para vocês fazerem e lerem todos os dias, para alinhar a vibração da ação de todas vocês, que a gente está juntas nessa egrégora, que não é para todo mundo. É uma egrégora de multiplicação, de saúde, de abundância. E eu estou muito feliz de cada uma estar aqui, de verdade. A gente tem muita coisa linda para celebrar. Tá bem? Então, o recado de hoje é esse. Eu vou passar para vocês lá no grupo e no QIFI também, para vocês fazerem essa parte de alinhamento. E fiquem tranquilas que as dúvidas vão surgindo e a gente está juntas para ir mostrando. É que eu estou lendo o que a Camila escreveu. Qualquer dúvida, qualquer redirecionamento, qualquer peculiaridade na caminhada de cada uma, esse é o motivo de estar aqui. A gente alinhar, desdobrar e fazer crescer sempre. Tá bem? Beijo no coração de vocês. Beijo. Uma Até. abençoada semana. Obrigada. Vocês também. Ah, uma coisinha para encerrar. Como que você sai aqui hoje? Qual que é a palavra de hoje? Por que valeu a pena? Porque eu estava pensando bem isso que a Camila falou na questão do horário ali, de cumprir isso e aquilo e tal. Deu bem ali na deixa do que ela falou, tava me chicoteando, então valeu muito. Vejo o quanto é importante retornar os trilhos. Então, às vezes a gente sai da rota por outras coisas, mas é importante a gente resgatar essa visão que é possível retornar aos trilhos seguindo a nossa rota. E que nunca vai ser sobre desistir, né? Porque aquilo, eu não consigo me ver desistindo, reorganizando, reformulando, inventando outras coisas, de outro jeito, em outro lugar, sim. Mas desistindo? Não, não tem como. Não existe. Não tem, não, não existe, não, não tem como, não tem. A Gabi chegou no finalzinho, mas depois Mas eu me sinto motivada. é isso. É importante ver que todas estamos cada um no seu momento, mas a gente está iguais, né? Em muitos momentos, então a gente pode se apoiar e ter esses movimentos de saber com quem a gente pode contar também. Isso nos motiva. E se não dá certo de um jeito, muda, vai para outro jeito e vamos nos alinhando. Essa é a força da egrégora, né? Então é isso, rainhas. Beijo no coração e seguimos então, tá bom? Beijo, beijo. Fique Beijo. com Até. Deus.